Você já se sentiu como se estivesse caminhando no escuro, onde a alma grita e os ouvidos encontram apenas silêncio? Há dores que não deixam marca visível, mas apertam o peito como correntes invisíveis. O rosto pode sorrir, mas por dentro, no território secreto do espírito, há um lamento, a pergunta sem resposta. Por quê, Senhor? Porque o caminho se tornou tão estreito e o céu tão mudo. Em meio às tempestades invisíveis da alma, quando tudo em volta caminha e a nossa vida parece paralisada, é fácil acreditar que Deus se esqueceu. É fácil pensar que nossas lágrimas são inúteis, que estamos sozinhos. Mas será mesmo? Preste atenção à realidade espiritual que poucos veem. O deserto nunca é por acaso. O silêncio de Deus não é ausência de ação. Ouça com o coração. Há uma verdade escondida no silêncio, um sussurro suave que ecoa em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Não apenas as alegrias ou vitórias, mas também os dias de sufoco, as noites de choro, as horas que parecem eternas e cheias de dor. Será que já parou para pensar nisso? O que hoje você chama de atraso, de pausa, de estagnação, pode ser, na verdade, o cenário exato onde Deus trabalha a seu favor de forma invisível, profunda, intencional. Quantas vezes olhamos para nossa caminhada e sentimos vergonha do passo fraco, do tropeço, da lágrima? Confessamos nossos medos apenas para nós mesmos, na solidão do travesseiro. Decoramos versículos, mas quando o sofrimento aperta, eles parecem letra morta. E ainda assim, é justamente nessas horas que o Espírito Santo faz morada, transforma lágrimas em sementes, transforma fraqueza em dependência. Por que você acha que a Bíblia está cheia de desertos? Porque ao longo da história de fé, o silêncio não é exceção, mas regra para aqueles que Deus quer transformar. Repare, não há crescimento sem podas, não há pureza sem fogo, não há propósito sem passagem pela dor. O deserto é nossa companhia constante porque o mundo interior precisa ser trabalhado, e Deus usa o que é invisível para revelar sua glória. Talvez você tenha se acostumado a associar dor a fracasso. Talvez, no fundo, creia que se está sofrendo, Deus não está ouvindo. Mas a palavra insiste. Sabemos que Deus age, nada está fora de seu controle. Nada escapa ao seu propósito. Ele não desperdiça sofrimento. Ele não permite uma lágrima sem razão. O verdadeiro problema não está no que vemos, mas no que acreditamos quando os olhos não veem. Você consegue crer que Deus está trabalhando agora? Consegue perceber que o processo divino não depende do nosso entendimento, mas da nossa entrega enquanto caminhamos pelo deserto? O Pai das Misericórdias está em silêncio, mas não está ausente. Está operando no profundo, onde ninguém vê, onde nem você entende. O tempo do deserto não é perda, é preparação. Repita isso para si. O tempo do deserto não é atraso, é preparação para a glória maior. Ainda que tudo em você queira desistir, há uma voz suave, quase imperceptível, que sussurra: confie. Entregue. O propósito de Deus não falha diante do sofrimento. Deus transforma lágrimas em pontes, o silêncio em semente, a espera em resposta. E você, vai desistir antes de ver florescer? O que agora parece fim é só o começo de uma história que Deus está escrevendo a partir do invisível. Aguente firme, porque, mesmo em silêncio, Ele trabalha em seu favor. Há noites em que o travesseiro é cúmplice da nossa solidão, e as paredes do quarto conhecem mais sobre nossos medos do que qualquer amigo próximo. Você já reparou em como o tempo parece se arrastar quando o céu está silencioso? As orações se repetem, os joelhos se dobram, mas as respostas não chegam. A alma geme, o peito pesa, e a mente insiste em perguntas que parecem não ter fim. Por quê, Senhor? Por que justamente comigo? Por que agora? Nesse escuro, a atmosfera se torna densa, como se todo o universo conspirasse para que você se sentisse abandonado. Mas será mesmo abandono? Ou será que há algo maior sendo escrito nesse silêncio? O cristão aprende cedo que o silêncio de Deus não é rejeição, mas pura pedagogia do céu. Já percebeu como, nas Escrituras, os maiores encontros com Deus sempre ocorreram no segredo, longe do barulho das multidões? O deserto de Moisés durou 40 anos, José viveu o silêncio do esquecimento em um calabouço, Davi fugiu de cavernas escuras, e até Jesus, o próprio Filho de Deus, enfrentou o deserto antes do início de seu ministério. Ninguém escapa do trato de Deus sem passar pelo crisol do silêncio. Permita-se sentir. Permita-se perguntar, mas não se permita desmoronar. O deserto não mata, ele revela. O silêncio não é o fim,
é o início profundo de uma transformação invisível. Por que será que, quando tudo perde sentido, Deus escolhe falar menos? Talvez, porque quando o barulho de fora cessa, o ruído de dentro revela quem realmente somos. O processo é doloroso porque desapega, desmonta, desarma. Tudo o que é superficial é tirado, e aquilo que é eterno começa a ser firmado. Existe propósito no que parece ser perda, existe construção onde o mundo só enxerga caos. Imagine as raízes de uma árvore. É no escuro da terra, nas profundezas que ninguém vê, que ela busca força. Ninguém aplaude raiz. Ninguém fotografa o que está debaixo da superfície. Porém, quanto mais profundas e fortes elas são, mais a árvore resistirá na tempestade e mais alto ela poderá crescer quando o tempo da frutificação chegar. Assim também Deus trabalha conosco. O que ele faz primeiro é invisível, oculto, silencioso, é raiz, não fruto. Para que ser visto por todos, se primeiro não formos moldados no invisível por ele? O processo de Deus é sempre mais profundo do que imaginamos. Ele arranca ídolos secretos, mostra feridas ocultas, revela dependências que a correria diária esconde. Ele não desperdiça dor, não desperdiça lágrima, não faz nada sem propósito. No lugar do silêncio, Deus prepara um palco para a glória futura. Em vez de fugir, permaneça. Em vez de se revoltar, aquiete-se. O que agora te dói será motivo do teu testemunho amanhã. O segredo é não se perder no escuro, mas confiar que o oleiro trabalha em cada rachadura, em cada fissura, em cada parte do vaso que precisa ser remontada. Você tem sido provado, esmagado, talvez até ignorado pelo mundo, mas lembre-se, Deus está mais perto do que você sente. Às vezes ele é silêncio porque está mais ocupado nos bastidores, alinhando detalhes que nenhum sentido faria se explicado agora. Tudo faz sentido aos pés do Senhor, ainda que os olhos não vejam. E enquanto você caminha no escuro, ele acende pequenas luzes pelo caminho, apenas o suficiente para dar o próximo passo. Não fuja do processo. O processo não é punição, é proteção, não é descaso, é cuidado santo, é lapidação que prepara sua alma para um testemunho que só é forjado no fogo, e nunca no conforto. Você está mais perto do que imagina. Não deixe o silêncio calar a tua esperança. O Mestre trabalha, ainda que você não ouça o som do martelo, ainda que pareça tudo parado. Cada segundo de silêncio, cada dia no deserto, cada lágrima não vista pelos homens, é vista pelos céus e será usada pelo Pai para o teu bem. Aguente. O que parece abandono é, na verdade, adoção. O silêncio de Deus prepara a canção do amanhã. Espere nele. O deserto na vida cristã é uma estação que ninguém deseja, mas de onde ninguém sai o mesmo. O caminho estreito é marcado por pedras que testam o nosso caminhar, e por ventos que colocam à prova a firmeza das nossas convicções. O deserto revela quem somos longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe até de respostas imediatas. Esse cenário árido, onde não há sombra, nem água, nem companhia fácil, expõe tanto a fragilidade quanto a profundidade de uma alma que busca Deus mais por quem Ele é do que pelo que Ele dá. No escuro do deserto, surge um outro silêncio, o silêncio do nosso interior, quando percebemos que tudo o que sustentava nossa fé eram resultados, não relacionamentos, eram bênçãos, não experiência profunda com o doce Espírito. É ali que Deus desmonta os alicerces edificados no orgulho, nas expectativas frustradas, no desejo de controle. É no deserto que o projeto fácil de vida dá lugar ao propósito eterno do Pai. Tudo o que se parecia certo, seguro e controlado agora parece desmoronar. Mas será preciso que caia. Porque a fé que depende de circunstâncias nunca sobreviverá aos vales mais escuros da existência. Deus nunca se apressa no deserto. O processo é longo, lento, como o escultor que não tem pressa em dar alma à pedra. Todo o processo de Deus aposta na eternidade, não na velocidade. Em cada estação árida, Ele não está distante, está atento, observando o quanto você confia, o quanto você se rende, o quanto você crê mesmo sem ver. E só o deserto pode revelar o que realmente governa o seu coração. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes ponderou se Deus realmente se importa? O deserto faz perguntas, sim, mas faz nascer respostas eternas. Não se engane, o processo nunca é desperdício, nunca é castigo para quem está nas mãos do oleiro. O processo é santificação, é restauração. Como o trigo no moinho, Deus nos quebra para extrair o pão vivo que servirá de sustento a outros. Para que vidas sejam restauradas por meio da tua história, é preciso haver uma história para contar. Uma história marcada por quebras,
recomeços, cicatrizes, mas, sobretudo, por encontros genuínos com o próprio Deus. O deserto desconstrói para reconstruir. Tudo aquilo que manteve sua vida de pé até aqui talvez precise ser revisto para que você cresça não só em estatura, mas em profundidade. Cada lágrima rega a semente do que está por vir. A cada passo vacilante, a graça se fortalece. A cada noite escura, a esperança amanhece. Não existe renovo sem perda. Não existe propósito sem dor. É necessário que alguns sonhos morram para que a promessa verdadeira ganhe vida. Você entende isso? No deserto, Deus te convida à confiança radical, à entrega irrestrita. O que mais ficou claro para tantos homens e mulheres da Bíblia é que, nos dias de escassez, o Pai não muda, não dorme, não abandona. Ele apenas ajusta o foco, quer que você veja além do que teus olhos alcançam. Ele deseja te ensinar a confiar não só na sua mão aberta, mas no seu coração fiel. Porque o objetivo do deserto não é só te fazer sobreviver, mas transformar sua identidade. O que Deus faz no silêncio é muito mais valioso do que qualquer resposta rápida. O processo vai despindo, vai limpando, vai curando. Ele tira o supérfluo para deixar o eterno. Se cada oração parece voltar como eco em cavernas vazias, lembre-se, a caverna não é destino, é passagem. A dor que você sente é a matéria-prima do testemunho que você dará. Você suportou, você não correu, você não abandonou o altar. E Deus vê, Ele se compraz de quem permanece, de quem não troca sua presença por atalhos ou promessas fáceis. Relacione-se com Deus no processo, confie nele no escuro, mesmo que tudo diga o contrário. No tempo dele, você entenderá que nada foi em vão. O propósito é maior do que a dor. Que hombridade há em permanecer de joelhos quando o céu parece de bronze e nenhuma resposta desce em forma de chuva. O processo, esse caminho apertado e quase solitário, revela que maturidade espiritual não se mede pelo quanto sabemos, mas pelo quanto suportamos nas mãos de Deus. Muitos querem a bênção do crescimento, poucos aceitam o quebrar necessário para essa expansão. O processo de Deus não é um trajeto reto, ele tem voltas, desvios, recuos que doem como se o próprio tempo estivesse andando para trás. E como dói perceber que nossos planos bem traçados são menos importantes para Deus do que o nosso coração rendido. Quantas vezes tentamos negociar com o Altíssimo? Prometemos mais oração, mais jejum, mais consagração, como se a disciplina religiosa pudesse apressar um Deus que trabalha de dentro para fora. Mas a verdadeira oração no processo não é um grito de cobrança, é um suspiro de entrega. É um eis-me aqui enquanto ainda arde a ferida, é um faça-se em mim a tua vontade, mesmo quando tudo em nós pede para fugir. O processo é feito de noites longas em que a solidão grita, de dias em que o passado é tentação e o futuro, ameaça. É nesses dias que aprendemos que fé não é barganha, é dependência. Em cada fragmento de dor, há um convite divino para ouvir a voz que ecoa não do exterior, mas do íntimo do espírito. É no altar da renúncia, no sacrifício não visto, que o caráter é lapidado para suportar aquilo que Deus realmente tem. Porque Deus permite tantos silêncios, tantos nãos, tantas portas fechadas. Porque Ele sabe que a promessa só pode ser colocada nas mãos de quem foi aprovado no teste das esperas, só pode ser confiada àqueles que preferem a presença do doador à dádiva momentânea. Veja a vida de José, vendido, abandonado, esquecido, injustiçado. Cada capítulo da sua história parecia retrocesso, mas era exatamente no apertar do cárcere, no esquecimento dos homens, que Deus escrevia um testemunho capaz de alimentar uma geração inteira. E como José, é preciso saber ser fiel no que não faz sentido, servir no que não é reconhecido, continuar crendo mesmo quando tudo silencia. Porque o processo, para Deus, nunca foi sobre acelerar o resultado, mas sobre transformar você no resultado. Você entende isso? Deus está mais preocupado com quem você se torna do que com o que você conquista. Aos olhos do mundo, o processo parece abandono, aos olhos da eternidade, é construção. Quantas vezes escutamos o eco do Salmo 13? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Mas cada até quando encontra resposta no tempo soberano do Pai. Ele constrói líderes nas cavernas, gigantes nos vales, adoradores nos becos de lamento. E se hoje você sente que tudo ruiu, saiba, Deus não é especialista em manter estruturas antigas, mas em construir identidades novas sobre escombros. Receba com temor, ninguém sai do processo sem marcas, sem cicatrizes, mas são essas marcas que distinguem quem apenas passou por provas daqueles que foram transformados por elas. O processo expõe nosso medo de perder,
nossa fome de controle, nossa aversão à dor. Mas é a partir dessa desconstrução que a obra verdadeira tem início. Você será mais livre, mais profundo, mais semelhante ao Cristo que decidiu não descer da cruz, mesmo podendo. Não busque atalhos, não clame por encurtar os dias difíceis. O ouro só brilha depois do fogo, o vaso só serve depois da roda. No processo, o céu faz silêncio, mas o coração aprende a ouvir o sussurro do Eterno. E só quem permanece sabe, Deus nunca desperdiça uma lágrima, nunca ignora um suspiro, nunca esquece um altar levantado no secreto. Você está no processo. Então, resista. Porque o próximo estágio, a próxima estação, não será apenas sobre receber, mas sobre ser resposta, ser bênção, ser reflexo do próprio Deus àqueles que te cercam.